Olá a todos, bom dia. Sou Daniela Fonta e hoje trago para as conversas de mais um assunto que é muito importante para mim e que tem ditado de uma forma muito importante, que é meu despertar da educação, uma reflexão urgente sobre o futuro da educação. E o futuro é agora, o que estamos a viver agora dita o que acontece no futuro. E falo de despertar porque, pelo que observo ao longo dos anos, o facto de a escola pública, apesar de ligeiros avanços, não estar a acompanhar da melhor forma a evolução das crianças, no sentido de criar seres humanos capazes de se adaptarem ao mundo em constantes e profundas transformações. Estão a surgir em Portugal, por todo o mundo também, projetos, comunidades, escolas que representam para mim este despertar que falo de educação. Antes de começar, sinto a necessidade de fazer um check-in com vocês sobre o meu estado interno nos últimos tempos. E contextualizando que tudo é energia e estamos ligados a tudo o que existe, incluindo todos os ciclos da natureza e do cosmos. Então, nós estamos em plena quaresma, atravessamos uma temporada de eclipses, o planeta Mercúrio acabou de estar retrógrado e a Lua esteve a decrescer, e tudo o que eu mencionei remete a recolhimento, baixos níveis de energia, para tempo de pausa, para uma revisão interna, a purificação, de forma a abrir caminho para o novo ciclo que se inicia. Partilhando então que tenho atravessado uma noite escura da alma e partilho porque considero que se tem sentido esta onda, está tudo certo, faz parte da simplicidade da vida e estamos juntas. E também partilho porque considero um aspecto que é descurado na educação, que é o acesso a este tipo de conhecimento, de que o que acontece na natureza e no cosmos afeta-nos diretamente, porque estamos, como já falei sobre isso, sempre ligados pelos campos eletromagnéticos e que existe à nossa volta. E considero isto muito importante porque termos consciência da energia que está disponível a cada momento e a cada ciclo, essa energia vai tendo sempre um sentido e um propósito, ajuda-nos a navegar de uma forma mais consciente e com mais tranquilidade e aceitação do momento presente. Então, passando para o despertar da educação, quero partilhar como foi o despertar para a importância da educação e para o estado da educação atualmente, ou ao longo dos anos. E depois de ser mãe, principalmente quando o Santiago foi para um jardim de infância público, eu apercebi-me que o sistema não respondia a necessidades e até mesmo a direitos básicos da criança, como é o caso de brincar e de descansar. Mas necessidades como de exploração livre do movimento do corpo e o contacto com a natureza são dois aspectos que eu considero fundamentais. Como já falamos, tudo começa no corpo. A criança precisa de movimento para se autorregular. O cérebro fica mais aberto à aprendizagem quando o corpo está em movimento. E o contacto com a natureza, a ciência já demonstra muito bem os benefícios, tanto a nível físico, emocional e mental. E nessa altura eu mudei o Santiago para uma EPSS com um jardim mágico e com profissionais fora de série, onde ele foi muito feliz. E nesse período o Yoga para Crianças chegou até mim e apresentou-me um conjunto de ferramentas incríveis, que através dos elementos da natureza, de histórias, de música, ensina as crianças a conhecerem o seu corpo, as suas emoções, ensina-as a respeitar o outro e a natureza, e também ensina a respeitar que há momentos de expansão e de contração. Educa também para valores e para o espírito de entreajuda, de trabalho de equipa, juntos somos mais fortes e não separados. Então eu dei aulas desde a creche até ao secundário, em várias escolas públicas, IPSS, colégios privados, tanto em formato extracurricular como enriquecimento curricular e até curricular. E acompanhei crianças por mais de 3 anos, desde o jardim de infância até o segundo ciclo.
E através das aulas de yoga eu pude ir dando o meu contributo para o bem-estar e o desenvolvimento integral e saudável das crianças. Que não são só crianças, não é? São uma versão da humanidade. E é isto que mais me move, mas também é isto que mais me inquieta. Nós estamos a proporcionar um solo realmente fértil para elas se desenvolverem em seres humanos capazes de criar um mundo que queremos que exista. Eu já trabalho há muitos anos com crianças, profissionais de educação, e há aspectos que vou observando que me inquietam profundamente, porque quando olho para uma criança eu não vejo um problema para corrigir. Eu vejo centelhas divinas, acabadinhas de chegar da fonte, e nada de tábuas rasas, apenas potencial infinito a vibrar aqui. Eu vejo brilho nos olhos, a alegria de viver, entusiasmo, curiosidade, a imaginação, movimento. E fico muito triste, dói-me o coração até, quando eu vejo ao longo dos anos esse brilho e essa alegria a apagar-se, a diminuir. Porque toda esta energia de criação que elas trazem começa a ser percepcionada pelos adultos, também pressionados para cumprirem-se metas, como inconvenientes, com mau comportamento, distração. Uma criança que se mexe muito passa a ser hiperativa, a criança que questiona passa a ser uma criança difícil, a que sonha é uma distraída. Então, eu vou vendo crianças no jardim de infância que já acreditam que são más porque se portaram mal. Crianças de 7 anos que acreditam que não são boas o suficiente. Jovens no secundário que não têm opinião ou não se sentem seguros e confiantes de se expressarem, que têm medo de serem julgados ou dizerem algo errado. E assisto a isto com desconforto e com tristeza, porque a cada criança que se anula, que se apaga, eu vejo como uma perda e um fracasso para a própria humanidade, para a criação de uma nova humanidade mais amorosa. E cada criança chega a este mundo, é como uma semente única, tem o seu tempo próprio de crescer, tem as suas características únicas, e umas sementes são plantas mais diferentes, que se espalham, que ocupam mais espaço, outras são discretas, mas muito perfumadas. Umas crianças trazem mais movimento, outras mais sensibilidade, e outras trazem até perguntas que nunca foram feitas. E todas têm o seu valor e o seu papel. E o papel da educação deveria ser simples e profundamente humano, que é criar condições para que essa semente, cada semente, possa florescer e expressar o seu potencial, os seus dons naturais, em pleno, sem condicionamentos. Mas muitas vezes o que fazemos é diferente. Em vez de cuidarmos do jardim, tentamos que todas as sementes cresçam da mesma forma, no mesmo ritmo e na mesma direção. E quando uma não cresce como se espera, dizemos que há algo de errado com a semente. Que tipo de jardim é que acham que estamos a criar? Uma monocultura? A ciência já demonstra que a monocultura não é favorável para o solo. Outro aspecto preocupante para mim é o bem-estar dos profissionais de educação. Eu considero que tenho visto ao longo dos anos observado profissionais extraordinários, mas profundamente cansados, sobrecarregados, desmotivados. E é triste ver pessoas com o dom, com o amor pelo seu trabalho, que por também eles serem condicionados no seu papel, acabam doentes. E esta é uma prioridade também para mim urgente, que é cuidar do bem-estar de quem cuida. E ao longo dos anos também tenho assistido ao mundo a atravessar constantemente sucessivas crises, conflitos, guerras, lutas de poder, polarização, e considero atualmente que estamos em plena distopia. E sinto muitas vezes indignada porque parece que se criou uma narrativa em que a distopia é aceita, ao passo que a utopia, sendo uma sociedade de entreajuda, que cultiva a paz e a harmonia,
é considerada uma ilusão, impossível de alcançar. Eu não acredito que uma sociedade onde se cultiva a paz e a harmonia seja uma ilusão. Acredito que a verdadeira ilusão está em acreditar que podemos continuar a educar da mesma forma e esperar um mundo diferente. Será mesmo que a maior prioridade na educação deve ser continuar a gerir-nos por cumprir metas curriculares? Ou será que está na hora de termos a coragem de admitir que educar não é preparar crianças para o mundo de trabalho, para se adaptarem ao sistema, para fazerem testes, mas sim preparar seres humanos para transformar o mundo? A forma como educamos hoje é a forma como o mundo será amanhã. Continuando com a minha história, despertar riqueza. No primeiro ciclo de ensino, o ambiente socioemocional da escola foi prejudicial para o seu bem-estar. E eu, como inconformada e agente de mudança, fiz para caminho para arranjar uma solução que também se avizinhava útil para a Madalena, que tem uma criatividade e sensibilidade incrível e que eu queria continuar a medir. Depois, sem sucesso, tentar arranjar outros pais descontentes e que quisessem fazer algo diferente, uns ventos abençoados separaram de fato e, juntamente com outras famílias de várias zonas do Norte, com o professor José Pacheco como padrinho, começamos a comunidade educativa das Sete Pétalas, dentro de um movimento educativo internacional, que é a Pedagogia 3000, e que se caracteriza pela visão holística da criança. No fundo, assume como verdade a teoria das inteligências múltiplas de Gardner, que defende que a inteligência não é única, nem medida pelo coeficiente de inteligência, mas sim composta por várias capacidades distintas. Atualmente estão descritas 9 inteligências, e para além da inteligência linguística e lógico-matemática, que são as rainhas do ensino tradicional, temos também outras inteligências que eu considero urgente a educação dar atenção e privilegiar o seu desenvolvimento e as escolas, até porque há muitos maus alunos que seriam excelentes nestas áreas. E passo a destacar aquelas que são, assim, para mim mesmo, importantes para um bem-estar e uma vivência saudável das crianças. Então, é a inteligência corporal sinestésica, que diz respeito ao domínio do corpo, do movimento e da destreza física. A inteligência intrapessoal, que é a capacidade de se conhecer e compreender as suas próprias emoções. A interpessoal, que é a capacidade de entender e relacionar-se com os outros e ter empatia. A existencial, que é a capacidade de fazer reflexões sobre questões profundas da existência. E por último, mas não menos importante, a naturalista, que é a habilidade para compreender e interagir com a natureza. Quando estas dimensões são acolhidas, a educação torna-se um verdadeiro caminho do desenvolvimento integral humano, que é o que eu acredito ser necessário e urgente para a mudança de paradigma da sociedade. Porque é que nós falamos tão pouco de emoções na escola? Quando já sabemos que a forma como lidamos com elas ao longo da nossa vida determinam de forma super importante. Porque é que o sistema de avaliação continua o mesmo, alimentando que as crianças compitam entre elas e desconectem-se da sua essência? O mundo não precisa de mais crianças e de crianças mais competitivas, precisa de humanos mais conscientes e mais inteiros. Seguindo com a minha história, quando me juntei para criar a comunidade educativa das Sete Pétalas, o meu sonho e a minha motivação e intenção era poder proporcionar um ambiente rico e diverso para que se desenvolvessem estas inteligências da criança, que elas pudessem explorar os seus interesses naturais desde cedo, de forma a encontrarem o seu lugar no mundo, estarem ao serviço do bem comum, mas no seu elemento. Eu também sonhava com uma educação comunitária em que vários adultos de referência, não só pais, mas também da comunidade envolvente, pudessem dar o seu contributo na sua especialidade e pudessem ensinar quem são.
Além disso, ainda havia a intenção de ser uma escola pública, um projeto piloto, que pudesse demonstrar que funciona, fazer diferente, e assim aos poucos ir semeando a mudança no paradigma da educação. E foi uma longa e custosa jornada que, por várias resistências naturais à mudança, não aconteceu, mas ainda hoje o projeto está vivo, é gerido por pais, por mães, neste caso, tem uma equipa pedagógica brilhante e agora tem o nome de ECOA. E como a ECOA, existem inúmeros projetos em Portugal, por todas as zonas do país, que estão a experimentar caminhos diferentes. E projetos onde a natureza é a sala de aula, onde os alunos aprendem através de projetos, participam em assembleias, aprendem a trabalhar em equipa, desenvolvem com as competências humanas, onde a curiosidade e a motivação intrínseca é o processo, é o que guia o processo de aprendizagem. E quanto aos benefícios deste tipo de projetos para as crianças, eu tenho a comprovação em casa com os meus filhos. E no caso da Madalena, que após 5 anos de ensino doméstico fez a transição para o ensino convencional, ela própria menciona que o facto de ter tido educadores que tinham uma comunicação cuidada e gentil, cultivou nela a empatia, que também já é natural nela. O facto de poder participar nas decisões da vida escolar deu-lhe voz e deu-lhe confiança para ela se poder expressar. E ela, sendo artista, teve tempo e espaço para explorar a sua criatividade. E houve também o respeito pelo seu ritmo de alfabetização, que permitiu que ela aprendesse a ler e a escrever com vontade, na altura certa, sem pressão. O que fez que ela agora, faz com que ela seja uma excelente contadora de histórias. Então, em várias escolas públicas já estão muitos projetos de valor a serem implementados, que vão contribuindo, grão a grão, para a inovação pedagógica. E mesmo agrupamentos, escolas profissionais e escolas privadas, que já trilham este caminho da inovação na educação. E é maravilhoso para mim e sinto muita gratidão por estas pessoas que têm esta coragem de impulsionar estes avanços. E isso mostra-me também que a mudança na educação não começa nos sistemas, começa nas pessoas que tenham a coragem de experimentar novos caminhos. Por isso, bem-ajam a todos os corajosos e corajosas. Então, dizer-vos que o despertar da educação vê-se por todo o mundo também. Escolas verdadeiramente revolucionárias já estão a desafiar quase tudo o que associamos à escola tradicional. Muitas delas até a inspirar reformas educativas em vários países. Por exemplo, na Finlândia, o bem-estar das crianças é central. Mas quero ressalvar aqui que a Escola da Ponte, com o professor José Pacheco, foi inspiração para esta reforma de ensino na Finlândia. Na Itália, em Reggio Emília, a criatividade das crianças é que guia a aprendizagem. Na Dinamarca, na Suécia, na Alemanha, na Inglaterra, as escolas da floresta são uma norma. E vocês sabiam que na China o brincar livre faz parte do currículo? Eu acho isso maravilhoso. E o que todos estes projetos têm em comum, e que eu desejo e sonho para uma reforma profunda da escola pública, da nossa escola pública, é o seguinte: a criança é a protagonista, elas têm voz e a aprendizagem é guiada pela sua curiosidade, o que estimula elas a serem autónomas e responsáveis. E a criança é vista como competente, como capaz, ela não é um recipiente vazio. A aprendizagem também é mais experiencial e interdisciplinar, com menos memorização e mais exploração de projetos e com resolução de problemas reais. O movimento e a natureza representam um papel fundamental e basilar da aprendizagem. O desenvolvimento socioemocional e o desenvolvimento de competências humanas, como empatia, colaboração e criatividade, têm a mesma importância que o desenvolvimento cognitivo. A gestão de conflitos é uma prioridade. E por último, mas não menos importante, são os espaços que proporcionam diferentes ambientes de aprendizagem, zonas para mais concentração, zonas de criação, de colaboração, e há escolas realmente incríveis neste sentido por todo o mundo que são uma inspiração.
Então, eu sonho com uma educação com as características que eu acabei de mencionar. E sou muito grata por, através do meu trabalho, já ir dando o meu contributo para essa manifestação desta mudança. E gostava muito que pudessem partilhar também nos comentários qual é o vosso sonho para a educação, que já agora tem o poder de transformar o mundo. E dizer-vos que o despertar da educação e o futuro da educação já está a acontecer, aqui e agora. E o mundo que nós queremos proporcionar às nossas crianças e jovens já está a ser semeado. E é a responsabilidade de todos nós encontrar a nossa forma de dar um contributo positivo. E eu, para terminar, gostava de vos deixar um convite, que é olharem para as crianças na vossa vida, à vossa volta, e se perguntarem que mundo é que eu quero ajudar a construir através delas. Porque nós não estamos só a educar crianças, nós estamos a semear o futuro da humanidade. E a cada olhar, palavra e gesto nosso, nós temos o poder de nutrir ou de limitar esse florescer. Então, possamos escolher ser um solo fértil, que acolhe, que escuta, que nutre, porque basta isto. E que uma criança não perca o seu brilho, e o mundo já começa aos pouquinhos a mudar. Agradeço pela vossa atenção dispensada e possamos ter a coragem de assumir um papel ativo nesta mudança tão necessária e que não nos falta fé e a esperança na humanidade e num mundo bonito. Que assim seja. Tchau, Amém.